Bom, pessoal, hoje eu preparei um conteúdo para explicar para vocês que vocês viram agora no mês de abril, certo? Falando sobre as propriedades da matéria. E aí hoje eu resolvi falar um pouco sobre as propriedades da matéria. Vocês também já resolveram algumas atividades com relação a esse conteúdo, certo? Então nós vamos lá, vamos ser breve, mas para que vocês também possam compreender. Bom, matéria e suas propriedades. O que é matéria? Geralmente matéria, a gente já tem escutado falar muito sobre isso, né? Aquela frase, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, isso aí é matéria, certo? Aí aqui nós temos alguns exemplos de matéria. O carro, né? Uma parede, um quadro, uma planta, uma pessoa, certo? Então, tudo que tem massa é chamado de matéria, ok? E o que é que não é matéria? Certo? O que não é matéria é chamado de fenômeno, certo? Fenômeno é o que ocorre com a matéria, certo? Por exemplo, o movimento de um carro, o caminhar de uma pessoa, certo? O movimento dos corpos não é matéria, e sim é um fenômeno que ocorre com a matéria. Aí aqui nós temos alguns exemplos desses fenômenos. Ó, o ar que pode ser comprimido, a água que pode virar gelo, o gelo que pode derreter, a madeira que pode queimar, o ferro que pode fundir. Então, tudo isso que vai acontecendo, essa transformação, é chamado de fenômeno, ok? Fenômeno da matéria. E o que é um fenômeno? É tudo que nos parece extraordinário, certo? É qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza ou seja provocado experimentalmente, ok? Quando vai transformando, quando vai mudando, chamado de fenômeno. Aí nós temos aqui alguns tipos de fenômeno. O derretimento de uma pedra de gelo, já foi falado para vocês, né? O som do rádio, a gente acha estranho, né? Uma pessoa como se estivesse dentro do rádio falando. Não, isso aí é um fenômeno. As imagens da televisão, os raios, um helicóptero voando, uma folha de árvore caindo, o fogo queimando o pavio de uma vela. Então, tudo isso é chamado de fenômeno, ok? Como podem ser classificados os fenômenos? Os fenômenos eles podem ser classificados em dois tipos. Existem os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a estrutura, certo? Da matéria. A queima de uma vela, por exemplo, quando a vela vai queimando, ela vai mudando, né? Ela vai derretendo. Então isso é chamado de fenômeno químico. Já o fenômeno físico, ele não altera a estrutura, ok? Ele não a transforma em outra substância. O corante na água vai continuar sendo água, só vai mudar a cor, ok? Por isso que é chamado de fenômeno físico. O corpo, o que é o corpo? O corpo é uma porção limitada de matéria. Por exemplo, uma madeira, o carpinteiro pode fazer uma mesa, pode fazer uma cadeira, pode fazer uma porta. Então a madeira ela é chamada de corpo. Por exemplo, um alumínio. Deixa eu dizer também um metal. Deixa eu pensar aqui em outra coisa também, um vidro, certo? Tudo isso é chamado de porção limitada, que é corpo. Substância, o que é substância? São as diferentes variedades da matéria. Aí vem a pergunta, de repente vem essa pergunta aqui, né? O que é que forma uma substância? Mas professor, o que é que forma uma substância? O que forma uma substância é a molécula, certo? A molécula é uma parte da substância, é uma porção pequena de uma substância que pode ser pura, formada por um conjunto de átomos. Aí ele traz aqui o exemplo da água, a forma da água. Qual é a forma da água? H2O. Essa forma aí todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe. H2O. Então a água ela é formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando junta-se, né, quando faz esse arranjo desses 2 átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio, ele vai formar uma molécula. Que molécula é essa? A molécula da água. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui eu trago para vocês a atração entre as partículas da matéria. A matéria ela se apresenta em 3 estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ok? O estado sólido, vocês percebem aqui pelas bolinhas que eles têm partículas com pouca movimentação. Elas estão muito próximas umas das outras, elas não conseguem se movimentar tanto. Já no estado líquido, vocês percebem que as partículas elas estão mais livres umas das outras. E no estado gasoso, elas estão livremente, né? Elas podem se deslocar livremente. Então isso é o que define, o que distingue os tipos de estado da matéria. O estado sólido, que é as partículas próximas demais,
O estado líquido é aquelas partículas variáveis, né? E o estado gasoso é aquelas partículas que elas podem se deslocar livremente, certo? Aí nos corpos sólidos, quais são as principais características dos corpos sólidos? Elas podem ter forma e podem ter um volume, certo? Essas são as características principais do sólido, elas têm forma e têm volume. Já nos corpos líquidos, elas não têm volume tão bem definido, mas elas têm e também têm forma variada. Então essa é a diferença do líquido. E o gasoso, os gases, eles nem têm forma e nem têm volume definido, ok? Aqui eu trago para vocês as propriedades da matéria. Dividem-se em dois grupos, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Essas daqui são as propriedades gerais: extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. As específicas: cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou agregação da matéria, condutibilidade e dureza. Aqui ele traz um pouco do conceito de cada um. A extensão é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? É chamado de extensão. A inércia, ele diz que é uma propriedade da matéria que permanece numa situação, que o corpo ele vai permanecer numa situação de repouso ou de movimento. Isso é chamado de inércia. A massa é, digamos assim, a quantidade que um corpo possui, a quantidade de matéria que um corpo possui. Geralmente a massa ela é medida em quilogramas, ela tem uma medida padrão que é chamada de quilogramas. A impenetrabilidade é quando diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço simultaneamente, certo? Então eles não podem ocupar no mesmo tempo, né, o mesmo lugar no espaço. Isso é chamado de impenetrabilidade, aquele não pode ser penetrado. A compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter um volume reduzido para submetida à determinação de uma pressão. Ó, você percebe aqui, ó, que aqui ela tem uma seringa, ela colocou o dedinho aqui na ponta da seringa e ela vai fazer uma compressão, né? Ela vai apertar para tentar diminuir, certo, o que tem dentro da seringa, o volume que tem dentro da seringa, ok? A elasticidade, que é a propriedade da matéria que tende a retornar ao seu volume inicial. Por exemplo, você pega uma liga, você estica a liga, quando você solta a liga, ela volta para o seu estado normal. Isso é chamado de elasticidade. A divisibilidade é aquela propriedade da matéria que você tem a capacidade de reduzir, certo, uma determinada matéria em partículas menores. Aqui ele tem um martelo, aqui ele tem como se fosse uma pedra. Quando ele bate na pedra, ela vai quebrar, então ela vai se dividir em pequenas partículas. A indestrutibilidade é aquilo que não pode ser destruído, certo? Ela vai ser apenas transformado, ok? Aí aqui eu tenho as propriedades específicas da matéria. A cor, certo? Que ela é dividida em várias, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e assim sucessivamente. Odor, que é aquela propriedade que dá a capacidade de você sentir o cheiro. O sabor, né? Que é o gosto. O brilho, né? Vai deixar a matéria brilhosa ou não. O estado físico ou agregação da matéria, que são os três estados que nós já vimos anteriormente, o sólido, o líquido e o gasoso. A dureza, que é aquilo que é difícil de ser quebrado, né? Que é difícil de ser partido. E a condutibilidade, que é aquilo que conduz energia, que conduz calor, certo? Então essas são as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Bom, pessoal, sobre as propriedades da matéria, era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Vocês já resolveram também algumas atividades, mas eu precisava falar um pouco sobre esse conteúdo para que vocês também tivessem um pouco de conhecimento teórico com relação ao conteúdo. Agradeço a você desde já a sua atenção, né, a sua colaboração, estar comigo nesse momento. Façam as atividades, né? Continuem em casa, fiquem bem e até a próxima, se Deus quiser.